O exemplo proposto é um jardim que tem 3 palmeiras do lado esquerdo, tem uma dracena do lado direito, tem uma área que é um lago e está cercado por muros. Ainda temos uma malha, só para a gente dar continuidade às nossas ideias, né? E entendermos melhor a medição que é feita com o ponto de distância. Aqui vocês podem observar que a linha de terra tem a marcação dos módulos de metro em metro e correspondem à marcação dos módulos de metro em metro no sentido da profundidade da perspectiva. O ponto de vista é centralizado, o observador está situado de forma centralizada em relação àquele muro lá no fundo, posicionado de uma forma a visualizar uma perspectiva de um ponto de fuga. A altura é de 1,70 m, altura da linha do horizonte, e vamos proceder à construção da perspectiva. A princípio, a construção é a mesma que a gente usou para os outros exercícios. A perspectiva continua sendo uma perspectiva de um ponto de fuga. Nós começamos com um plano de projeções, um plano em posição transversal. Executamos a malha em perspectiva, o piso em perspectiva. E o procedimento, a sequência do procedimento é a mesma. O que vai mudar é a forma de medir as profundidades. Então, não há uma questão tão diferente a ser tratada, tão estranha para a gente encontrar. Bom, primeira etapa. Construção do plano em posição transversal lá no fundo do ambiente. Tudo isso, novamente, está detalhado no EAD. É bom que vocês tenham lido o EAD para poder acompanhar melhor. Ocupação do papel. Vamos seguir o mesmo procedimento. Vamos medir a altura de 18 centímetros naturais, escala natural, a partir da borda inferior do papel. Medimos 18 centímetros. E lançamos a linha de terra. É a parte inferior daquele muro ali no fundo. É importante agora que a gente faça a linha de terra contínua na extensão do papel, porque vamos executar as medidas de profundidade sobre ela. Assim nós temos espaço para baixo da linha de terra para formar o piso e espaço para cima e para as laterais para expandir a perspectiva. A escala a ser trabalhada é a escala de 1:50. Escala de 1:50. Bom, executar primeiro a altura do muro lá no fundo. 3 metros de altura, conforme a informação, e 5 de comprimento. Uma vez encontrada a metade da linha de terra, a metade da extensão do papel, para centralizar a figura, da mesma forma que fizemos nos exercícios anteriores. 5 metros. Ali nós temos então, marcação já de uma vez,
das medidas que foram colocadas. Dessa vez a gente não vai usar uma escala gráfica, nós vamos medir tudo com precisão, com as medidas certas do escalímetro. A altura é 3 metros, então nós temos ali a marcação do plano. A linha do horizonte é 1,70 m de altura. Também deve ser feita contínua, na extensão toda do papel. Agora ela vai receber o ponto de distância para a gente poder fazer as medições de profundidade. Uma vez localizadas as duas linhas e o plano no fundo, o ponto de fuga, que é centralizado e já foi até situado aqui na metade do papel, na hora de marcar a metade da linha de T, transportei ele com o esquadro para a linha do horizonte. Então nós temos a linha do horizonte, e a linha de terra. Ponto de fuga e contorno da parede. Procedemos agora a fugar as retas dominantes, as retas que definem o espaço. O rodapé, muro do lado direito, rodapé do muro do lado esquerdo, a altura do muro de 3 metros também deve ser fugada. Assim a gente tem já uma ideia da forma do espaço, com os seus muros laterais e com o muro visto de frente em posição transversal, a fim de termos a visão de uma perspectiva de um ponto de fuga. Podemos fugar. Nós temos uma malha que vai nos ajudar a localizar também os outros elementos. Até ali nenhuma diferença enquanto aos exercícios anteriores. É o mesmo procedimento. Quem conhece os elementos da perspectiva de um ponto de fuga, o que é o ponto de fuga, como ele funciona, quais as linhas que têm fuga, aquelas que são paralelas com o campo visual, que vão parecer converger para o ponto de fuga. Para terminar a montagem do espaço e da planta em perspectiva, é necessário que a gente desenhe as linhas em posição transversal. Ali é que a gente vai mudar o método. Não vamos usar mais uma diagonal. Nós vamos usar o ponto de distância.
ponto de distância, ele funciona dos dois lados. Nós temos um ponto de distância do lado direito e um do lado esquerdo. Podemos fazer as mesmas medidas de um lado ou do outro. Não há necessidade de medir dos dois lados. Mas a figura é simétrica e podemos fazer a medição seja de um lado ou do outro. Essa distância entre o ponto de fuga e o PD, ponto de distância, ela é encontrada de uma forma geométrica. Vai ser explicado mais à frente. Por enquanto, interessa saber como funciona o ponto de distância. Nós vamos estabelecer uma distância de 9,5 metros. Para adiantar alguns conceitos, a distância entre o ponto de fuga e o ponto de distância é a mesma que deve existir entre o ponto de vista e o plano do fundo, o plano de projeções. A distância entre o ponto de fuga e o PD é a mesma necessária para a distância entre o ponto de vista e o ponto de fuga. Observe aqui, se as linhas diagonais, sendo paralelas, elas parecem converger para um ponto do lado direito, um ponto de fuga do lado direito, uma linha lançada pelo observador paralela com as diagonais projetará o ponto de fuga delas. Se todas essas linhas convergem para um ponto, uma linha lançada pelo observador também irá para a mesma direção e projetará sobre esse plano, projetará sobre a linha de terra o próprio ponto de fuga. Conceito geométrico. Na planta podemos observar que a distância entre o ponto de vista e o plano do fundo, representada por a letra D, é a mesma distância entre o ponto de fuga e o PD. As diagonais têm 45 graus, então elas formam um triângulo, com ângulo de 45 também. Como a gente encontra essa distância, explicaremos daqui a pouco. Essa é a primeira etapa. Nós vamos medir uma distância de 9,5, como eu tinha dito há pouco tempo, e situar
o ponto de distância. A partir do ponto de fuga, para a direita, o ponto de distância. Para a esquerda também. Temos 2 pontos de distância, porque também existem diagonais inclinadas para o lado esquerdo. Assim temos 2 pontos de distância. Podemos medir hora de um lado, hora do outro. Vamos medir. As profundidades são 6 unidades. E elas devem ser medidas a partir do limite da parede, sobre a linha de terra para o lado direito. 6 unidades. Logo, usamos o ponto de distância para fugar as diagonais. Ele é o ponto de fuga das diagonais, porém, não precisamos desenhar as diagonais. Não precisamos desenhar as diagonais. Apenas vamos transportar os módulos que estão na linha de terra para o rodapé do muro. Transportar a modulação da linha de terra para o rodapé do muro. Não precisamos continuar com as diagonais. Uma vez que a gente marcou o rodapé do muro, nós fazemos as horizontais para ir traçando a malha. Fazemos assim com todas as medidas. Por enquanto, são medidas iguais. É uma modulação e elas todas são iguais. Porém, com esse método, podemos medir intervalos menores. Podemos medir com precisão os afastamentos em profundidade. Eu estou fazendo umas linhas tracejadas para que os alunos percebam que esse transporte é feito da linha de terra para o rodapé. Não há necessidade de continuar as diagonais e é feito a partir do ponto de distância. São linhas auxiliares que vão ser apagadas depois. Ou que com mais prática, né? Já na prática, aliás, elas podem ser evitadas. Interessa a marcação, o alinhamento e transportar essa marcação para o rodapé. Agora, com a régua paralela, completamos o piso. Poderíamos fazer isso do outro lado. Medir novamente. Não é necessário. Vou mostrar como funciona. 6 unidades. Do ponto de distância, transportamos. A marcação ficou igual.
Não há necessidade de fazer a medição dos dois lados. Para isso você tem a régua paralela. Bom, se não tiver régua paralela, é uma solução também, né? Então essa é a primeira parte do exercício. Vamos continuar daqui a pouco.